Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente estuda junto os episódios que foram ao ar no YouTube, tá certo? E hoje a gente vai falar do episódio 16, o Draconiano Branco e os Sentimentos, tá certo? Esse episódio é bem legal. Vocês perceberam que o áudio do Alexandre não estava muito bom, muitos vídeos que ele fez nessa época estavam muito difíceis mesmo de captar, tá certo? Mas é algo que está sendo melhorado. E a sessão em si, ela trata algumas coisas que acabam sendo recorrentes. Se vocês forem observar, no episódio 2, né, dos sentimentos, a criação dos sentimentos, né, dos cédrios, que o Bierstadt fala sobre a criação dos sentimentos humanos, né? Que os sentimentos humanos foram criados apenas para nós aqui, quer dizer, eles meio que não existem da mesma maneira fora daqui. E eu achei interessante, eu até vou passar para vocês depois duas frases para vocês fazerem essa associação de uma sessão com a outra, mas eu vou falar um pouco agora sobre o início da sessão, né? Vocês viram que a ajustadora ela fez aquele sinal, né, dos dois dedos e tipo, como se diz assim, não precisa de mim, né? Para quem percebeu, para quem ficou até o fim do vídeo, reparou que isso se deve à origem racial do Alexandre, tá certo? Que é reptiliana. Então, há essa facilidade energética de comunicação, né, entre eles. Basicamente o assunto foi falar de sentimentos, mas a ideia central foi sobre o medo, certo? Então é um draconiano falando sobre medo, que é muito interessante. Então ele comenta sobre as duas faces do medo. Quais são as duas faces do medo, né? Tem a positiva e tem a negativa, vamos chamar, né? Positiva e negativa. O efeito positivo é quando a nossa vida em jogo, vamos chamar assim, é pelo instinto, pela sobrevivência. Então o medo gerencia este fator, né? Onde a gente acaba criando forças, coragem, né? A adrenalina sobe, né? E quem fala disso é o Valdo Vieira, né? Na Conscienciologia, né, do tal da mega força, né, que é quando o ser se encontra numa situação um pouco espinhosa, difícil, né, e ele ganha então a capacidade vou dar um exemplo aqui, de virar um carro para salvar alguém que está lá dentro, né, algo que ele não teria força para fazer em condição normal. Então é mais ou menos essa ideia da onde o medo consegue favorecer, né, estimular a gente. E tem também o lado negativo disso, que é a parte da limitação, né, das prisões mentais, que é aquilo que o medo incute na gente, ele formata, né? O ego da gente acaba indo na questão do medo a ponto de formatar aquilo que, baseado nas nossas experiências, aquilo que a gente meio que não quer vivenciar, né? Então, pelo medo de vivenciar aquilo, a gente já fica com medo antecipado, né? Sofre por antecipação, algo que não aconteceu e que de repente nem vai acontecer, a gente já está sofrendo em dobro, né? E esse é o assunto principal, né? E aí, sobre essa questão, olha que interessante, eu fiz essa pesquisa básica aqui, olhando o episódio 2, né, dos Cédrios. No episódio 2, o Bierstadt fala assim, olha, quase sempre não há necessidade de dar ouvidos ao próximo. Muitas vezes a ansiedade e a depressão têm esta origem, se dá ouvidos ao próximo e não a si mesmo. E olha que legal o que o nosso amigo draconiano disse. Dar satisfação ao próximo é um atraso evolutivo. Você tem que vivenciar aquilo que seu sistema operacional, o ego, quer. Aquilo que te faz bem. Olha só, então, a relação entre uma frase e outra, né?
você precisa vivenciar aquilo que está na sua empolgação, aquilo que está no que você gostaria de desenvolver. Ó, o Galo tá doidão, agora são 3 da manhã. Então, o que acontece? Você precisa desenvolver aquilo que está no seu campo de interesse, para você solucionar aquilo, né? Para aquilo não gerar um problema para você no futuro. E o Briscat ele diz que se você não agir, você vai viver a expectativa de outro, né? Então é a mesma coisa, dita de maneiras diferentes, né? De contextos diferentes, né? Algo interessante para a gente associar essa questão do medo que o Draconiano fala, do próprio Briscat no episódio 2, eu vou deixar no card, vou deixar na descrição e no final do vídeo, tá? O Briscat fala assim: vocês não devem temer nenhum tipo de sentimento, nem mesmo o medo. Sintam tudo o que vieram para sentir. Não se pode fugir. Seria perda de tempo e de oportunidade. Então, aqui ele comenta do medo, né? Não temam o medo, ele faz parte. Porque a gente vivencia isso dessa maneira somente neste plano. Então, por que a gente não vai vivenciar? Devemos vivenciar, né? Não temos que ter medo disso. Vamos vivenciar, e é isso, entendeu? Então, é importante que a gente entender que mesmo essas questões onde nós acabamos dando vazão ao interesse do outro, ou seja, a gente dá ouvidos demais ao próximo, ou satisfação demais ao próximo, isso significa o quê? Nós nos preocupamos com o que o outro pensa de nós. E ao nos preocuparmos com o que o outro pensa de nós, isso faz com que a gente deixe de viver a nossa vida e passe a viver os padrões do outro. Esse é o problema, essa é a questão envolvida nessas aspas que eu separei para vocês, esses 2 episódios, do Draconiano e o do Briscat. Então, o que significa isso aqui? A gente precisa começar a entender que nós temos que fazer aquilo que nós queremos, a dar satisfação demais, ou dar ouvidos demais a alguém, vai causar na gente, de repente, uma questão que nós não vamos nos compreendermos. E aí vai ficar algo a ser resolvido. A longo prazo isso vai gerar depressão, vai gerar ansiedade, vai gerar uma série de doenças de alma, certo? Porque a gente não se ouviu, né? E o medo, ele passa por essas questões, né? O medo de não ser aceito socialmente, o medo de ser rejeitado, né? Tudo isso te movimenta, né? E aí a gente tem que pensar, nossa, mas que coisa, né? E aqueles que passam por isso? Bom, se você passa por isso, é porque isso ainda te é útil. Ou seja, você ainda tem o que aprender, o que tirar de lição deste processo. Ou seja, viver dentro daquilo que esperam que você viva ainda produz em você efeitos úteis. Mas comece a pensar, né? Se você chegou nesse vídeo, já é até um sinal para você. Comece a pensar que de repente você precisa parar de fazer isso. Você precisa, talvez seja melhor eu ouvir um pouquinho mais do que meu próprio corpo quer, né? Ao invés de pensar muito no que os outros vão pensar de mim, né? É isso que essa sessão fala, né? O medo está envolvido com este processo da aceitação, tá? Essas são as 2 faces do medo, né? Outro ponto importante que ele fala, que é sobre a densidade. A densidade, eu enfiei esse tema, não sei se vocês notaram, mas eu tinha percebido que ele era um reptiliano, por isso que eu falei de densidade. Um reptiliano, né? Na verdade é um draconiano, tem diferenças, tá? Mas que ele era um réptil, né? Que ele ele tem essa facilidade de trabalhar com energias densas. Eu tinha percebido isso, né? E embora eu não tenha falado nada para o Alexandre no momento, eu entrei no assunto da densidade porque eu sabia que ia produzir alguma coisa. E o que foi falado é que ele disse, de fato, você já tem essa resposta em outras sessões,
né? E novamente, né, eu falei no explicando passado, e repito aqui, é a mesma sessão que eu estou falando, é a do Zala, né? A sessão que o Zala explica que a densidade e a sutilidade da energia não é como a gente imagina, né? Que é possível haver seres densos em dimensões sutis, né? E isso não tem a ver com negatividade de modo algum. E foi o que no Draconiano repetiu, né? O Alexandre até falou, olha, eu nem sei que sessão é essa, mas ele está falando que já veio, ele está falando que é isso. Então, foi mais ou menos, ele repetiu aquilo que foi passado, mas ele falou uma coisa interessante, que vale aqui para a gente pensar. Ele disse assim, ó, que o ego define a negatividade. O que significa isso? Isso significa que nosso ego, aquilo que dá um norte pra gente, é desejável, tá? Sem o ego, a gente não conseguiria nem pensar no que a gente está pensando, nem definir, nem nada. O ego, ele faz parte da personalidade. Ele é descartável junto com o corpo físico, tá certo? Eles são etapas de descartes. Essas personalidades, tudo isso, são etapas de descartes dos corpos. Então, olha só, ele é denso, né? Entendem? Ele é apenas um mapa de como você vai se portar daquilo que a mônada quer que você experiencie. Então, ela vem aqui, ela te joga a personalidade e ela fala assim, olha, filhão, você vai ter essa personalidade porque ela vai auxiliar você a produzir a experiência que a gente precisa. Então você vai vir desse jeitinho aqui. E pá. Entenderam? Então, o que acontece? O ego, ele é o norte de tudo que a gente vivencia, porque ele facilita que a gente experiencie aquilo que nós, de fato, precisamos. Ele não é um vilão, né? A ideia de ter que transcender o ego nada mais é do que agir dentro do ego, ao máximo. No momento em que você pensa em anulá-lo, você então passa a dar força a isso. Entenderam? E aí aquilo te consome e você nem percebe. Você acha que não, que você transcendeu o ego, que agora você é um ser libado, fica com as mãozinhas assim, anda para lá e para cá, sempre sereno, o cara pisando no seu pé, você está lá rindo. Isso tudo é ego também. Entende? Então, assim, a gente precisa aprender logo, de uma vez por todas, que nós não temos que transcender nada. Nós temos que abraçar isso, porque isso facilita nosso aprendizado. Olha que coisa, né? Mas o que significa aqui quando ele fala que o ego define a negatividade? Significa que o ego, naquilo que molda o ego, o que ajuda a moldar isso tudo? É o lado sociocultural, né? Então, nossas influências socioculturais, elas definem os nossos padrões de pensamento social, né? Antropologia, beleza, simples, filosofia, é isso. O que acontece? No momento em que você está em uma sociedade, você estranha aquilo que outra sociedade, né? Ele até deu o exemplo da poligamia, né? Claro, vão haver países que aquilo é natural e você vai estranhar aquele comportamento, né? Agora, para quem está lá naquele ambiente, aquilo é natural, normal, aquilo não gera karma, não gera absolutamente nada de errado, entendem? Então, as visões regionais, elas acabam definindo o que é bom e o que é mal. E o que é bom e o que é mal para a espiritualidade? Isso é julgamento humano. Tudo é útil para a espiritualidade. Toda experiência é válida. Entenderam? A mônada não quer saber disso. Isso aqui é uma condição nossa. Somente uma condição. A sociocultura pode até ser utilizada a favor da espiritualidade para promover um aprendizado específico, porque tá certo? Para proporcionar, vou dar um exemplo, você coloca uma pessoa para nascer no Japão, porque ela teve alguma dificuldade nas suas vidas paralelas com relação à disciplina.
Então, olha só, o ambiente sociocultural ele vai te ajudar. Ele é importante, entenderam? Só que ele promove essas condições de julgamento do que é negativo e do que é positivo. Entenderam? E aí vocês vão falar, pô, mas a poligamia é negativa, isso aí tá na Bíblia, Deus isso, Deus aquilo. Nada a ver, gente. Não vão por esse caminho, não é isso que define. Se a gente for falar aqui sobre relacionamento na 4D, sobre como funciona isso no âmbito maior, vocês vão ver que ninguém é de ninguém, né? No astral não tem muito essa coisa de o sentimento é diferente, a tradução do sentimento é diferente. A gente tem muito que ressignificar no quesito amor, né? Não é bem o que a gente tem aqui. A gente tem um negócio que é mais assim, controle, né? E é por isso que a gente sofre tanto, tem tantos problemas com relacionamentos no nosso planeta, porque ele não foi feito para ser do modo como a gente vive. Mas ele tem razão de existir neste plano, mas ele está um pouco desconectado da realidade. Só que, como tudo, tem um propósito, tá? Então, só estou falando para vocês que o fato do cara ser monogâmico ou poligâmico não interfere em absolutamente nada na questão de karma, não é porque o Deus dele é melhor que o outro, tem nada a ver com isso. Basicamente e simplesmente, isso é que define a negatividade, ou seja, é apenas uma questão do quê? Ponto de vista. Então, a negatividade e a positividade, elas são apenas ponto de vista do observador. Se você estiver em um planeta onde a negatividade é a maior parte da população, o positivo fatalmente vai ser o negativo. Entendem? É ponto de vista. Então, isso é utilizado pela espiritualidade para gerar o movimento para tirar da inércia, para promover o aprendizado, tá certo? Então, basicamente, quando ele fala que o ego define a negatividade, o que é negativo, o que é positivo, ele está falando disso, ele está jogando na nossa cara que aquilo que é bom e mal é basicamente uma decisão humana, não há isso no astral. No astral não se tem essa questão de guerras, do que é bom, do que é mal, do que é ruim, não. Isso tudo, claro que existem seres que estão dentro da dualidade que fazem tudo isso. Entenderam? Porque estão vivenciando a matriz da dualidade também. Mas quando você sai dessas dimensões que vivenciam a dualidade, aquilo meio que, né, o ser já entra numa neutralidade. Entendeu? É o futuro. Todos que vivenciam a dualidade, né, as duas pontas, em algum momento estarão neutros. Né? É apenas uma questão de esgotar o ponto de vista e aí entender como funciona a manifestação de vida, né, e da importância da dualidade para gerar a evolutividade. Certo? Sobre o vídeo, ele focou muito nesses assuntos, são ensinamentos muito úteis. Se vocês forem analisar o que o Briscat falou no episódio 2, o Briscat é um ser de matriz muito diferente do draconiano. Ele é de uma matriz, ele se comunica por sentimento. Vocês entendem? Ele se comunica por sentimento. Não é como o draconiano, que é telepático, mas é outro nível inclusive de base criacional. O Briscat, ele é como se fosse um avatar para a gente. Não que esse draconiano não seja grandão, tá? Porque ele tem muitas ionas também. Mas são níveis diferentes de matriz. Assim, é como se você pegasse um é de argila, entendeu? O outro é de gelo, vamos dizer assim. São outras coisas, não tem relação nenhuma. E eles estão falando a mesma coisa, praticamente. Só que a mensagem de um e do outro, alguns vão entender melhor. A do draconiano, que é mais direta, fala de sentimentos
mais relacionados àquilo que nós vivenciamos, o medo, né? Outros vão se ligar ao que o Brescati falou por conta da ansiedade, da depressão, que foram os sentimentos que ele tocou. Então existem nuances ali de diferença, né? De diferença do que é falado. Mas a mensagem, vocês viram esses 2 trechinhos que eu passei? É a mesma coisa. E são seres totalmente diferentes, né? E o projeto é cheio dessas felizes coincidências, né? São médiuns diferentes, momentos diferentes, trazendo informações iguais, que se complementam. E, bom, é isso. E acho que não tem muito mais o que falar do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse episódio, deixe aqui no comentário, a gente sempre responde os comentários com as dúvidas de vocês. Estamos criando um novo grupo de WhatsApp, tá bom? A gente deve colocar o link deste novo grupo aqui agora, que lá encheu muito rápido e tem muita gente querendo entrar. Então a gente vai criar um outro grupo, talvez a gente crie isso no Telegram também. Tem um grupo no Telegram, mas ele é mais focado para quem quer auxiliar nos estudos do projeto, mas a gente talvez crie algo mais casual no Telegram também, para poder ter mais gente, né, no grupo, porque tem lotado muito rápido e, enfim. Mas a gente vai colocar aqui no link da descrição e no comentário fixado do novo grupo do PCE, tá bom? No WhatsApp. E no mais, galera, se ressoou, se foi legal para você, se isso te ajudou, compartilha com quem você sente que vai se beneficiar da mensagem e continue curtindo, continue assistindo a gente, tá certo? E não se esqueça de se inscrever aí, beleza? E é isso aí. Então, a gente se vê na semana que vem e fiquem bem. Até lá. Tchau, tchau, povo.